vamos rapidamente, então, para a nossa segunda sessão, em que vamos tratar de um tema que preocupa a todos: como garantir a sustentabilidade financeira no longo prazo de nossas causas e nossas organizações sociais. Para debater esse assunto, convido ao palco a moderadora desta sessão, Renata Bizelli, gerente de investimento social do Banco Santander. Olá, pessoal, bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui moderando uma mesa tão interessante como essa que a gente vai ter agora, sobre a sustentabilidade financeira de longo prazo das causas e comunidades. Eu vou convidar os nossos palestrantes para vir ao palco. Sir John Lowe, diretor executivo da CAF. A Maria Carolina Soares Bilbao, assessora sênior do International Venture Philanthropy Center. E a Selma Moreira, diretora executiva do Fundo Baobá. Bom, pessoal, antes de passar a fala para os nossos palestrantes, deixa eu esperar ele colocar o... If you want to use... Yes. Então... Ok. Então, antes da gente passar a fala para eles, eu queria deixar uma pergunta para vocês, né? O tema do financiamento de longo prazo tem sido bastante caro para mim, no meu trabalho no banco, com os meus colegas, dada a Lei 13.800. Enfim, a gente tem sido bastante demandado por este tema, muitas dúvidas, inclusive para nós, de como a gente pode apoiar as organizações, de como a gente pode apoiar o advocacy do IDES também, para que a gente consiga ampliar os benefícios da lei. Mas aí eu queria, para essa fala que a gente vai ter hoje sobre mecanismos que podem nos ajudar com a sustentabilidade das organizações, que vocês pensassem o que a gente pode fazer de diferente para a nossa organização social, para que você representa. Com esse olhar, vamos ouvir a fala deles sobre as experiências que eles têm com mecanismos de sustentabilidade e, assim, a gente pensar um pouco como é que a gente melhora também a situação aqui no Brasil e como é que a gente continua ampliando aí a oferta da lei. Obrigada. Eu vou começar, então, com o Sir John Lowe. Vou pedir para ele vir aqui falar, porque as pessoas não estão conseguindo enxergar os palestrantes. Então, se o senhor puder fazer aqui do totem, eu lhe agradeço. Vamos lá. Ele, como CEO de uma das maiores fundações da Europa e diretor do Charity Bank, Sir John Lowe discorrerá acerca dos desafios mundiais que causas e comunidades enfrentam na busca de financiamento de longo prazo, traçando um panorama de importância dos endowments nesse cenário e relatando a experiência da CAF. Por favor. Well, it's good to be with you this morning. The opportunity is just irresistible, so thank you. Many charities and civil society organizations around the world are facing ongoing challenges when it comes to identifying and securing funding. That's a pretty obvious statement to make. But it's estimated that just 3% of the world's population lives in countries where civic space is truly open. Regulations constraining the freedoms of association or assembly have been proposed or enacted in many countries around the world, including my own country, the United Kingdom. Identifying and applying for appropriate sources of funding can be hugely resource intensive. For organizations already operating on very narrow margins, it can be difficult to justify these costs. Even where funding is available, it can often be tied to short-term political and economic cycles. This brings with it the risk that priorities or funding criteria will change at very short notice,
I've seen organizations fail very, very quickly because of this. And it undermines the sustainability of organizations, making it difficult for them to plan for the long term. Public and private sector funding often has a significantly lower tolerance for risk than philanthropic capital. We must remember that. Philanthropic capital is able to take and willing to take much greater risks. Endowments can help to address some of these problems and are an important part of the mix of the funding of a healthy civil society. For example, in the UK, grants from endowed foundations amounts to $9 billion every year, roughly 16% of the total income of all the charities in the UK. The concept of charitable endowments has a very long history. It's not new. Perhaps you think about Rockefeller or Ford or Mott or Gates even. These all emerged in the 20th century. But the roots of endowments can be traced much further back. In the UK, for example, the King's School in Canterbury was established as a monastic charitable trust in 597. Yes, that's 1,500 years ago, and it still operates today. Islamic endowed philanthropic structures date right back to the 8th century. In Britain, charitable trusts are regulated by a new law. The new law was introduced in 1601 because there were problems with particular types of foundations at that time. We have laws that help us to regulate charitable trusts, but we have no law on endowments. But many countries do, and those have been introduced in recent years, and the most recent of those is here in Brazil. Endowments have many benefits. Money in a philanthropic endowment is legally bound to be used for charitable purposes. It's a way of locking the assets to guarantee that they will only be used for social purpose. The specific charitable purposes of an endowed foundation are usually normal to be made public, to be very clear what the priorities are, so that organizations in search of support and funding can identify where interests align. By creating a standalone foundation, a standalone structure, a donor can give their philanthropy an identity that is separate from their personal identity, away from them as an individual. And it becomes, it separates the association and the rules that might be linked to the basis of those decision making. So it's quite easy to see clear administration and planning and infrastructure around the handling of funding applications. And this reduces the risk that the individual donor will be inundated with personal appeals and establishes well-governed, transparent grant-making processes. A standalone structure can also help a donor to retain a greater degree of anonymity. The majority of people who give through the Charities Aid Foundation want to do so anonymously. Some donors want this for religious or cultural reasons. Others simply want to avoid being known as philanthropists and becoming a target for people asking for money. Some just do it out of modesty. There are often tax advantages associated with establishing a charitable trust, both for the donation itself and in terms of the tax treatment of any investment income that might come. Setting up an endowment allows a donor or group of donors to continue to manage the investment of the funds after they've been endowed. In the majority of cases, this can be done with the aim of generating financial returns that can then be used for grant making.
But a growing number of organizations, of foundations, are using the investment of the endowment to invest in social return itself. So using the capital to take a risk, to pursue some innovative impact producing investment. Since foundations can, in theory, last forever, they are arguably better able to take a long-term view on issues. At a time when perhaps political instability comes, when many are struggling to understand how to engage properly with huge cross-cutting issues like global climate change, having an endowment that's designed to last forever is a real strength in the type of philanthropy that's possible. As foundations take this longer-term view, they don't have to be accountable to voters. They don't have to be accountable to shareholders, or even to individual donors if funds are not being raised from the public. And they can take a much higher risk. They've got a higher risk tolerance when it comes to funding social issues. It is argued that this makes them ideally placed to play a catalytic role and to drive innovation and discovery when it comes to addressing the major challenges facing society. But I can't end, in spite of the clock telling me I must, without saying that there are people and arguments against endowments. People do not like them. There are criticisms. The idea of a perpetual endowment is misguided, some would say, because it prioritizes the rights of the donor, who may be in the past and no longer alive, over the needs of the present. The dead hand of the donor can be a major problem. Even if perpetuity is okay in principle, some would argue that it's better to spend the money now. Giving while living is the argument, not putting it off into some future unknown cause. A lack of transparency is an argument. But of course, that's the flip side of anonymity, isn't it? And it's a real challenge. But people argue that in endowments you find dark money, money of unknown sources, and that is a bad thing. Some argue that foundations are undemocratic. The critics say that it's because the donor wants to have the power, because they have the money to drive social change and to dictate public policy. But whatever the criticism, let me say, there can be no doubt that endowed foundations over many hundreds of years, right up to the present time, can be a force for good, investing in communities for the long term and sitting beyond the short-term whims of public donations or political policy. Thank you. Eu espero que rapidamente a gente possa usar termos como endowments que estão há centenas de anos no Brasil, né? Um dia a gente chega lá, né? Acho que essa experiência é importante para nós que estamos começando só nesse caminho. Bom, muito obrigada, Sir John. Agora eu passo a palavra para a Selma. Selma, você prefere falar daí? Se você puder falar de lá, seria melhor, porque as pessoas enxergam melhor, tá bom? A Selma é diretora executiva do Fundo Baobá. Ela vai nos contar sobre o surgimento do Baobá, o Fundo para a Equidade Racial, e seu desafio de constituir um fundo patrimonial destinado a ações em prol da população negra. E ela falará também sobre a importância do Matching Fund da Fundação Kellogg e das estratégias adotadas para a mobilização de recursos para o fundo patrimonial. Obrigada, Selma. Obrigada. Bom dia. Agradeço a possibilidade de estar aqui e dialogar um pouco sobre o nosso trabalho e sobre a nossa causa. E, sim, a gente já usa endowment lá no Baobá, hein? Então, acho que é uma boa experiência para contar. Bom, eu fui convidada hoje para falar sobre o surgimento do Baobá e da importância dessa parceria que nós fizemos com a Fundação Kellogg, que, na ocasião, ainda estava aqui no Brasil, estava trabalhando para fazer o fechamento da sua operação nacional, e, a partir de uma análise, percebeu que era importante destinar recursos para a promoção da equidade racial,
que, quando se pensava no desenvolvimento das organizações no Brasil, naquela ocasião, prioritariamente no Nordeste, havia uma população que ainda não estava sendo atendida. E essa população era a população negra. Então, que era, sim, importante pensar numa solução que endereçasse investimento para essa população, para essa comunidade, para essa causa, que só olhar a desigualdade não era o suficiente para esse atendimento. E aí se pensou, ok, o que faremos? E o desenvolvimento dessa questão de o que faremos, qual vai ser a solução que a gente vai construir, ocasionou a construção do Baobá, um fundo para a promoção da equidade racial. E esse fundo foi pensado com um mecanismo diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Ele foi pensado na perspectiva de gerar sustentabilidade, de ter sustentabilidade a longo prazo e conseguir, portanto, atender as demandas de determinadas populações. E nessa ocasião, aquela que falou, tá bom, a gente está aqui, está disposto a contribuir com essa causa, mas a gente também quer estimular a cultura de doação no Brasil para causas. E dialogar sobre direitos humanos já é um desafio quando a gente coloca a lente da equidade racial num país com um histórico como o nosso, que por muito tempo negou o racismo estrutural, estruturante da nossa sociedade, é super desafiador. Portanto, aquela que falou, tá bom, eu estou aqui, vou colocar um matching funding. E se colocou à disposição para fazer um match de até 25 milhões de dólares para os recursos captados pelo Baobá, na perspectiva de formar o maior fundo para a equidade racial fora dos Estados Unidos. E nesse sentido, né, a gente começa a instituição em 2011, e tem um percurso longo, pelos desafios que a conjuntura coloca, tem um percurso longo para começar a ter os primeiros doadores para a causa, para dialogar sobre equidade racial. Quando a gente está conversando com uma fundação, com o Instituto Nacional e Internacional sobre isso, e quando se coloca na mesa para discutir, dialogar sobre equidade racial, não faz de você um racista. Ninguém está assumindo a conta, ou falando, bom, então, se eu dialogar com esse tema, eu me vulnerabilizo. Não se trata disso, né? A gente entende que, para mudar a sociedade e que para pensar uma democracia mais inclusiva para todos, todos nós fazemos parte. Todas as etnias, todos os grupos. Então, não vai ter uma solução se a gente continuar dialogando em guetos, com um grupo ou com outro. A gente precisa construir pontes, e o diálogo tem sido cada vez mais desafiador nesse nosso contexto. Então, quando a gente começa o Baobá na perspectiva de ser uma organização que gera sustentabilidade para trabalhar na causa a longo prazo, vários desafios são colocados. Primeiro, porque a cultura de endowment não está tão sedimentada na nossa sociedade. Então, muitas vezes, bom, eu quero doar, mas eu quero que meu recurso vire projeto imediatamente. Então, tem um diálogo de pensar, tá bom, essa é uma possibilidade, a gente vai ter o match funding da Kellogg, e o match funding da Kellogg vai construir o nosso fundo patrimonial, mas a gente também arrecada e conversa sobre doar para causas, que também se trata disso, né? E tem sido um processo de desenvolvimento árduo, porque é uma mudança de pensar e de como se constituir, em longo prazo, uma organização que esteja madura e pronta para atender a população que está prevista nesse grupo. E aí, a gente, quando fala disso, né, do desafio de formar um endowment, a gente também fala do desafio de se pensar na governança. Pensar o modelo de governança é algo que, para a gente, fez toda a diferença na estratégia. Então, hoje, a gente trabalha com uma governança bastante robusta para que a gente tenha os mecanismos de transparência e de segurança necessário para gerenciar o recurso e para aplicar programaticamente esse recurso, porque, afinal, o recurso está destinado a uma causa. Nessa perspectiva que a Kellogg coloca, né, de doar até 25 milhões de dólares, a gente, nesse percurso, 2011 até agora, 2019, a gente já conseguiu trazer para o Brasil 7 milhões de dólares e ter mais comprometido para os próximos 5 anos outros 4 milhões de dólares. Portanto, a gente segue, né, num diálogo com muita gente sobre essa temática, porque tem um recurso ali, tem uma possibilidade de formar um fundo muito potente aqui no Brasil para atender demandas que estão olhando
para a população negra, mas a gente aqui no Baobá fala sobre educação, é uma temática, é uma área programática exclusiva, fundamental. A gente fala sobre desenvolvimento econômico. É importante que as pessoas tenham capacidade de se desenvolver economicamente, seja via empreendedorismo ou outras formas, sobre acesso a crédito para empreender, sobre viver com dignidade. E aqui a gente está falando sobre a possibilidade de viver em plenitude, de ser e estar. A gente dialoga todo dia sobre a violência, sobre como a violência afeta muitas nossas populações, mas prioritariamente aos jovens negros periféricos, como isso impacta na escola, como isso impacta no mundo do trabalho, como isso impacta em a gente olhar para esse auditório e ver tão poucas pessoas negras aqui, então, nos nossos locais de trabalho. Então, como é que a gente trabalha todo esse conjunto de coisas? E também a gente dialoga sobre memória e comunicação. Uma população que não conhece a sua história, que não sabe de onde veio, não consegue dialogar e entender para onde vai. Então, para a gente também esse é um tema muito importante. E aí, olhando para esses temas e para esse período de percurso, o Baobá já conseguiu, nessa sua história, fazer 100 projetos em 8 anos. A gente funciona como um doador, né? Então, a gente capta, a gente é um fundo, e existem outros fundos com modelos similares. A gente consegue fazer uma leitura próxima do que são as demandas da sociedade, a gente tem uma grande capacidade de capilaridade, né? Porque está muito próximo da comunidade que a gente atende, seja pelas nossas organizações apoiadas, seja pelos nossos membros de conselho. Mas esse é um diálogo muito próximo. Então, a gente escuta e tem escutativo o tempo todo sobre quais são as demandas. E a gente já seguiu com mais de 100 projetos, 6 milhões de reais em investimento na ponta, né, em grants, pequenos grants, grants médios. A gente está seguindo agora com um projeto que foi lançado na última segunda-feira, que diz sobre lideranças, né, sobre como fortalecer lideranças femininas negras, nesse caso, mas também como fortalecer organizações. Então, quando a gente encontra, via edital, uma organização que vai participar dos nossos trabalhos, a gente não só dá o grants, a gente também trabalha com um processo de capacidade, desenvolvimento de capacidade institucional, para que essas organizações possam se fortalecer e gerar novas formas de trabalho nas suas comunidades, nas regiões onde atuam, com as temáticas que atuam. Então, eu acho que é importante frisar o valor da construção do endowment para que a gente possa ter uma sociedade mais segura e mais acessível, né, no que diz respeito à distribuição de recursos para diferentes causas. Obrigada, gente. Obrigada, Selma. Vários pontos aqui para a gente falar depois, né? O percurso longo, árduo, mas que traz governança também para o processo, né? Bom, muito obrigada. Vou convidar agora a Maria Carolina Soares Visbal para falar para a gente sobre investir para impacto e investir com impacto. Como assessora sênior da International Venture Philanthropy Center, a Maria Carolina traçará um panorama da Venture Philanthropy no mundo e os desafios para sua implementação na América Latina. Também falará sobre o engajamento de financiadores filantrópicos, investidores de impacto e outros atores do ecossistema em suas 2 principais estratégias de impacto: investir para impacto e investir com impacto. Obrigada. Thank you, Renata. Obrigado. Bom dia. Thank you, Iris. Thank you, United Way. It's a pleasure to be here with you. I'm from Colombia. I don't know if you prefer that I speak in Spanish. For me, it's more comfortable speaking in Spanish. And I think this is a multicultural forum. So if you don't mind, I will change. I will shift into the Spanish. So, ahora, sorry, Jane. Quisiera un poquito contar, primero el título, todavía no existe una red en América Latina de Venture Philanthropy. La estamos creando, muchos de ustedes acá, algunos de ustedes nos están colaborando con la creación de la red. Lo que ya existe es una red en Europa, the European Venture Philanthropy Association, una en Asia, Asian Venture Philanthropy Network, y una en África. Y la propuesta nace hace 15 años, cuando Doug Miller, de origen de Estados Unidos, se da cuenta. Él venía apoyando los temas filantrópicos y llega un momento y le pregunta a uno de sus beneficiarios
¿cuál es el impacto que está teniendo usted con la plata que está recibiendo? Y lo primero que hace esta persona es sacar unas fotos. Y él le pregunta, no, yo le estoy preguntando por el impacto que usted está creando. Este personaje queda en shock. Show me numbers. Y él, no, números. ¿Cuál es la transparencia que hay detrás de esto? Y eso no solamente le sucede a este personaje, sucede en muchas entidades que nosotros estamos apoyando filantrópicamente, donde los números se quedan cortos, donde la transparencia se queda corta, o donde también, por el otro lado, como lo estamos viendo acá, quienes apoyan no lo ven con esa visión de largo plazo, no lo ven con esa visión de cómo voy yo a apoyar a una entidad para que sea sostenible a largo plazo. Y creo que por eso nos llama la atención mucho el nombre y lo que nos reúne acá en este foro. Y eso es lo que busca Venture Philanthropy. No es un nombre nuevo, no es un nuevo término que dice hay que cambiar lo que estamos haciendo, sino hay que reflexionar lo que venimos haciendo y cómo podemos hacerlo mejor. Cómo podemos traer todos estos principios de Venture Capital a la filantropía. Cómo podemos ser más rigurosos en la rendición de cuentas, en la transparencia, en la forma como hacemos el due diligence a las entidades que vamos a beneficiar, pero siempre teniendo en la mirada que lo primero es el impacto social. Hoy día existe un boom acerca de la inversión de impacto y no es negativo, y es lo que venía ahora diciendo Renata. Ambas estrategias son válidas, pero hay organizaciones sin ánimo de lucro que nunca van a tener un retorno financiero, pero que sin embargo es importante seguir apoyando esas causas sociales. Lo que mencionaba ahora Selma con Baobab, qué importante para ella haber recibido el grant de Kellogg Foundation, porque de lo contrario no podría estar donde está. Qué importante tener unos endowments que nos permitan tomar esas apuestas a largo plazo, tomar esos riesgos. Por eso es importante la filantropía que logra apoyar esas NGOs que no son rentables financieramente porque el modelo no lo da. Pero también qué importante contar con la filantropía para aquellos emprendimientos que están en sus primeros estados, donde todavía la inversión de impacto no los puede ver, porque la inversión de impacto sí tiene como foco que haya un retorno financiero. Quien trabaja en Venture Philanthropy tiene la capacidad de tomar el riesgo, que su retorno financiero puede ir de 0 a 100, porque su mirada es el impacto social, que es lo que nos reúne acá en este foro. ¿Cómo desde la filantropía puedo crear mayor impacto social? Y cómo, aplicando los principios de Venture Philanthropy, que no es un nuevo término, sino una forma de ser más sistemático en la forma como yo realizo la filantropía. Entonces, es cómo me complemento, cómo yo, aplicando estos principios, voy a permitir sostener estas NGOs que no son financieramente rentables, pero que tienen que tener en su mentalidad que tienen que aplicar la rigurosidad. No significa que por el hecho de no ser financieramente rentable simplemente van a dispersar el dinero, sino que tienen que también tener un modelo estructurado. Pero también aquellos emprendimientos para poderlos sacar adelante, o para apoyarlos en lo que llamamos el Valle de la Muerte. ¿Cómo logramos que al final estos emprendimientos sean de apetito para la inversión de impacto? Y eso es lo que buscamos nosotros, que aquellos filántropos organicen su estructura y sean más metódicos al momento de dar recursos. ¿Y recursos cómo los pueden dar? Los pueden seguir dando como grants o buscar otros mecanismos financieros. Pero el hecho que busquen otros mecanismos financieros no implica que estén a su vez teniendo presente el retorno financiero, porque como lo decía anteriormente, cuando yo estoy haciendo Venture Philanthropy, el retorno financiero no es mi mayor interés, no es mi motivador. El interés es crear el cambio social, un cambio social metódico.
Y así es como debimos trabajando y como buscamos en América Latina una región con grandes experiencias, pero muy dispersa en la integración, que buscamos traer la experiencia positiva que ya existe en Asia, en Europa y recientemente en África, traerla a América Latina, ver de qué manera nos integramos más, no simplemente ver aquí hay un mundo en Brasil, allá están los mexicanos, allá están los chilenos, acá están los colombianos, es ver de qué manera compartimos mejores prácticas, porque aquí hay un capital inmenso y por eso Doug Miller se dio la apuesta a decir, si ya me funcionó el modelo en Europa, en Asia, me están funcionando en África, ¿por qué no me va a funcionar en América Latina, donde tengo un gran potencial de filántropos decididos a hacer mejor las cosas? Muchas gracias. Obrigada, Maria Carolina. Muito obrigada pelas suas palavras. Graças. Bom, a gente teve a oportunidade de ouvir aqui rapidamente 3 falas muito interessantes sobre mecanismos de sustentabilidade no longo prazo, né? Os endowments, o próprio Fundo Baobá, também com o Matching Fund da Kellogg, que acho que é uma inovação também, e o Venture Philanthropy, né? E você falou no final agora, Maria Carolina, sobre que a gente tem um capital imenso no Brasil, né? Acho que a gente precisa agora se organizar, a gente precisa aprender a fazer, se inspirar em boas práticas e fazer. A gente vai errar também no caminho, mas isso faz parte, né? A gente vai agora abrir para perguntas. Vocês podem levantar as mãos, já temos algumas pessoas aqui que já levantaram as mãos. O microfone já vai chegar a vocês. Eu peço apenas que vocês falem seu nome e que organização vocês representam. Hi, my name is Luciana, and I'm from Santander Private Bank. And I'm doing this question in English because actually I would like to ask a question to Sir John. Sir John, you talked about regarding longevity of philanthropy through times. But when it comes to family, to philanthropic families, how do you feel that philanthropy can connect different generations within one family, hopefully through centuries? There is no doubt that an endowment which is designed to last indefinitely can be managed by a family down through many generations. The one caution I would give is that the family may well diminish in interest over time, and therefore the endowment must be set up in such a way that it will live on even if the family or the family's interest doesn't live on. It's fantastic when you see an intergenerational enthusiasm for the use of philanthropic funds to tackle systematic issues in a systemic way. But don't assume that the family will be there forever, would be my caution. Thank you so much. Oi, bom dia. Meu nome é Rafael, sou do Instituto Votorantim. Queria fazer uma pergunta para o Sir John e talvez para a Selma comentar, uma visão brasileira. Eu imagino que hoje seja um grande desafio para os endowments definir onde o dinheiro vai ser aplicado, né? Porque muitas vezes eu estou gerando um rendimento que eu aplico em ações filantrópicas associadas a causas, mas o principal pode estar financiando empresas, por exemplo, que não estão liderando uma mudança para uma economia de baixo carbono ou que não têm práticas sustentáveis nas suas ações, né? Então, eu queria saber como, no mercado europeu, os grandes endowments estão se portando em relação a onde eles aplicam os recursos e como isso tem sido tratado até como uma estratégia de impacto também, na medida em que você pode priorizar determinados ativos e determinadas empresas no investimento. Não sei se esse já é um tema recorrente. E aí, talvez pedir para a Selma comentar se o Baobá tem alguma estratégia no seu fundo de aplicação e que tipo de ativo, que tipo de empresa ela coloca o recurso. That's a great question, isn't it? It's a sort of trick question almost. I worked for a charity that supported deaf people. And the board said, we don't care where the money goes, provided it's legal,
because the need that we are responsible for is so great and the funds we have are so small, we want the best return we can ever get. But they wouldn't put money into certain things that might harm people's hearing. So they wouldn't put money into nightclubs with loud music because it damaged the hearing of young people. So it's very difficult, very difficult. Do you want maximum financial return so that you can deliver the maximum social impact with the income from your fund? Or are you trying to drive change through the mechanism of your investments? And you will see different endowed foundations doing different things. I've certainly seen, another example might be charities working with Sight, where they will not invest in cigarettes because it causes blindness in old age. It's a well-proven link. And they will just refuse to do it because they will undermine their own cause by investing in those areas. But can every foundation, every endowed foundation, correct every error in the world through their investments in a systematic way? I think it's difficult. You can play at it, you can have tokenism, but to do it truly well, you may find it's extremely difficult to target investments that exclude everything that you don't want to see advanced in society. Tricky question, Rafa, de fato. Acho que aqui no Brasil a gente ainda tem um caminho, de fato, para percorrer, para pensar os produtos disponíveis para investimento que conecte diretamente com essa causa. No caso do Baobá, especificamente, a gente tem um volume pequeno de investimentos. Em reais, hoje o nosso endowment está em 25 milhões de reais. É relativamente pequeno para a gente pressionar, nesse sentido, o modelo. E, no nosso caso, na ocasião da criação do nosso endowment, não havia ainda modelo legislativo exclusivo para isso, e a gente, com a Kellogg, decidimos seguir um caminho de Count Scroll. Então, para as pessoas que são do mercado financeiro, vão pular da cadeira, né? Porque é um caminho um pouco mais conservador, mas é pensando em formas de garantir que o retorno vai, de fato, atender o que é o investimento social proposto para aquele recurso. Dentro do nosso comitê de investimentos, há muita discussão sobre pensar formas de diversificar, agora que está começando a ter um volume um pouquinho mais expressivo. Quando a gente começou, nós começamos com 3 milhões de reais. Então, agora está começando a ter um volume um pouquinho mais expressivo, pensar caminhos para diversificar o formato de investimento. E aí, encontrar formas de negociar com fundos que tenham interesse em fazer a aplicação em recursos que talvez não maximize tanto o lucro, porque a gente, sim, busca formas de ter maior retorno para conseguir fazer investimento. Então, ainda um dilema, porque o mercado financeiro ainda não opera como um todo, ou na sua maioria, com essa mentalidade. Então, isso reduz a capacidade de acesso aos ativos. Buenos días, mi nombre es Sofía Díaz, hago parte de United Way Latinoamérica. Muchas gracias por este evento. Y mi pregunta es para María Carolina. Quisiera saber un poco más de cómo tienen planeado el funcionamiento de esta red en Latinoamérica y cuál es el diferencial con otros tipos de modelos que tenemos aquí en la región. Básicamente, esto no va a ser una franquicia ni es un capítulo que se traiga adoptado de manera internacional. Esto es una práctica que funciona en otras regiones del mundo, pero se va a construir con líderes de América Latina. Entonces, la planeación estratégica recién está iniciando y la idea es traer las mejores prácticas. ¿Cómo se diferencia? Primero, la mirada como tal de Venture Philanthropy o inversión por impacto plenamente, donde se integren distintos actores del ecosistema social, desde corporaciones, gobiernos, family offices, fundaciones, academia, no existe hoy día en América Latina. Las organizaciones actuales están más verticales, reúnen más el mismo silo, o reúnen fundaciones, o reúnen family offices, pero encontrar una organización que sea multisectorial, que aplique estos principios
de rigurosidad en la manera como se desenvuelve la filantropía de una manera estratégica y a su vez una red regional que integre los distintos países desde México hasta la Patagonia no existe hoy en América Latina. La forma como se va a estructurar es un trabajo que le corresponde a los líderes de América Latina que nos van a ayudar a construirla. Por eso decía yo que todavía no existe la Latin American Venture Philanthropy. Es más, puede que no se llame así. Nosotros simplemente estamos trayendo para América Latina un modelo que ha funcionado en otras regiones. ¿Qué tal? Buenos días nuevamente. Ahora voy a hablar en español. Ya se me cansó la neurona. Para María Carolina, la inversión de impacto, por lo que entiendo, lo que hace o lo que buscamos si lo busca con estos principios de venture philanthropy o de venture investing, es verdaderamente poder medir el impacto de las inversiones o de los beneficios que se dan. Pero también tiene una amplitud muy grande desde lo que va desde lo filantrópico hasta el alcance de lograr retornos. En este proceso de ir aprendiendo también esto, yo ya me he topado con algunas tensiones importantes, donde si hay gente que trae la intención de que su dinero genere un bien común, pero también que genere un retorno. Y cuando se aprieta un poquito la economía, quieren echar mano de ese retorno. Y entonces pueden echar a perder o casi tirar la causa porque invirtieron el dinero y quieren vender sus acciones o quieren vender su participación a costa de lo que sea. Y esto pone en tensión a este líder social que entró a este programa o de esa manera en su financiamiento, pero que lo pone en una tensión permanente. ¿Qué vislumbran en eso? ¿Qué ha sucedido en otras partes cuando estas tensiones se dan? ¿Qué se favorece uno al otro? ¿O qué tipo de líder o de emprendedor social se requiere que vaya a buscar el verdadero bien común y no hacer un negocio que tenga la cara de hacer el bien, sino verdaderamente hacer el bien y ganar dinero? Só um minutinho, por favor, Maria Carolina. Antes de você responder, eu vou pedir para o Ricardo fazer a pergunta dele ali, e aí a sua fala já pode ser a fala final sua, e cada um de vocês também fazer a fala final respondendo as perguntas que ainda faltam. Obrigada. Ricardo Levisk, do Fórum Internacional de Endowments para Legados, da Levisk Legado. São duas perguntas, na verdade, para todos, né? A primeira pergunta é no que tange à gestão dos endowments, como é que vocês veem o funcionamento do Conselho e dos comitês de investimento financeiro que os endowments têm, se eles devem ou não ser pro bono e se eles devem ser remunerados, e quando eles são remunerados, como é que se dá o início desses endowments quando o fundo ainda não é autossustentável. Então, isso é uma questão, porque um dos desafios que a gente percebe aqui no Brasil é justamente o início, começar a fazer os endowments. A segunda pergunta é, entre as estratégias de fundraising para ampliar recursos para endowments, se vocês percebem alguma estratégia diferenciada ou de diversificação de fontes de receita que vocês gostariam de contribuir conosco em termos de benchmark. Obrigado. Obrigada. Maria Carolina, você começa respondendo a primeira pergunta? Sí, y lo hablábamos con Sir John ahora al inicio, todo este boom de la inversión de impacto, donde se dice que están trabajando por el tema social, pero que al final hay un interés financiero. La motivación de quien es inversionista en impacto sí es tener un retorno financiero. Quien está invirtiendo desde el lado del venture philanthropy puede ser de 0 a 100. Tiene una capacidad de arriesgar. Y por supuesto, por eso es muy importante distinguir ambas estrategias, y ambas son valiosas en el mercado. No es una negativa y otra positiva, son complementarias. Y por eso hay que saber en qué momento este inversionista de impacto va a focalizar en qué emprendimiento. En qué momento ese emprendimiento, en qué estado se encuentra ese emprendimiento. Si ya está
dan un retorno financiero o tienes la capacidad de hacerlo o no. Cuando no lo tienes, muy distinto, es muy difícil que el inversionista de impacto se focalice en él. Y por eso hablábamos ahora, ese apetito al riesgo que mencionaba Sir John es muy importante, pero eso no lo tiene la inversión de impacto. El apetito al riesgo lo tiene el filántropo como tal. Y ya me están parando acá, pero hay una publicación muy importante que acaba de lanzar, pues, acabamos de lanzar en portugués y en español, que es Impact Strategies, y que distingue muy bien entre una y otra estrategia y cómo se complementan, que los invito también a leerla. Ya está en portugués, en español y, por supuesto, en inglés. Já me acabaram acá o tempo. Obrigada. Sir John ou Selma, você começa, então, para terminar? Ok. Bom, falando sobre a governança para pensar os endowments, é de fato muito preciso. No nosso caso, a gente fundou o Baobá em 2011 e a gente só conseguiu constituir nosso fundo patrimonial em 2016. Isso diz sobre o percurso que a gente correu para formalizar e consolidar a instituição, pensando em todos os seus corpos de governança. A gente são 5. Então, é sim fundamental que isso aconteça. É preciso ter pessoas com olhar técnico. No nosso caso, a gente tem pessoas no mercado financeiro. Não remuneramos, são todos voluntários, todas as pessoas dos nossos órgãos de governança são voluntários. Eu acho que isso é importante quando a gente está falando de pensar na relação e na conexão com uma causa. Hoje a gente tem outros modelos aí em função da lei, mas nem teríamos possibilidade de remunerar o que seria o custo dessas pessoas. O que a gente tem feito é analisar no nosso relatório, no nosso balanço, monetizar a contribuição, o voluntariado dessas pessoas. Então, isso a gente tem feito no nosso balanço de final de ano. E sobre estratégias de fundraising, de diferente, assim, eu vou falar do que eu estou vivenciando o tempo todo no Baobá. A gente tem o match funding da Kellogg, e isso é muito atrativo, porque alavanca muito os recursos que a gente capta. Então, para cada R$1 que a gente capta aqui no Brasil, a Kellogg coloca outros 3 que vai para a composição do nosso fundo patrimonial. Isso faz com que a velocidade de crescimento seja muito rápida. E dinheiro internacional é 1:2. Então, é isso. Pensando no Brasil, é mais atrativo ainda, porque a ideia é que as pessoas doem para causas. Mas fundraising é uma tarefa árdua. So we're completely out of time. Just one very quick comment. In my experience, there are large numbers of extremely talented investment managers around the world who don't believe their skills are of any social value whatsoever. And if you give them the opportunity to serve pro bono, to direct the investments of an endowment, they will come forward and give their time with energy, because it's the only way they can add social value. Thank you so much, Sir John. Muito obrigada a todos.